Juntos na Seara com o pastor Alcione Tadeu. Irmãos, aqui estamos cantando louvores ao nosso Deus, orando ao nosso Deus, agradecendo porque Ele tem sido tão bom para conosco, não é? E também meditando na Sua palavra. E vamos continuar então, rapidamente, vamos chegar ao capítulo 28 de Atos, vamos encerrar esses estudos. Chegamos quarta-feira, não sei se é a passada na outra, ao capítulo 21 de Atos, e hoje vamos chegar ao capítulo 23, estamos chegando no capítulo 23. Então, abra a sua Bíblia aí, em Atos, capítulo 22, mas a título de introdução, eu quero voltar lá no capítulo 21, irmãos, para colocar um detalhe bem interessante, que nós tocamos nesse detalhe, falando sobre profecia. Qual é a profecia que realmente vem da parte de Deus, ou é uma invenção humana? Então, vamos ler o texto para lembrarmos, e então fazemos assim uma introdução ao nosso estudo dessa noite. Atos 21, no versículo 10, nós temos aquela profecia que vai dizer daquele profeta, do profeta Gabo, né? E verso 10, capítulo 21, verso 10. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Muito bem, faz essa profecia, e aí nós chegamos mais embaixo, mesmo nesse capítulo 21, ao versículo 33. Olhe aí na sua Bíblia, 33 do capítulo 21 aí. No 10 nós temos a profecia de Ágabo, né? E agora no verso 33, capítulo 21, o comandante chegou, prendeu e ordenou que ele fosse amarrado com 2 correntes. Então perguntou quem ele era e o que tinha feito. Exatamente como o profeta havia falado. Então a profecia procedia de Deus. Era uma palavra de um servo de Deus, orientado pelo Espírito Santo. Não era uma invenção do momento ali, para impressionar o apóstolo Paulo, impressionar os demais irmãos que estavam junto com Paulo. Exatamente se cumpre aqui. Prendeu, ordenou que ele fosse amarrado com 2 correntes. Foi preso. Essa era a ideia da profecia, a mensagem que a profecia trazia. Certo, irmãos? Também no capítulo 21 ainda, eu queria recordar com os irmãos, a gente não leu o capítulo 21, mas não toquei nesse assunto. No versículo 24 tem um detalhe interessante para a gente, estudando a palavra, entender o que Lucas está narrando. Diz assim: participe com esses homens dos rituais de purificação e pague as despesas deles, para que rapem a cabeça. Assim todos saberão que não é verdade o que falam de você, mas que você continua vivendo em obediência à lei. O detalhezinho aqui: qual o significado deste rapem a cabeça, ou raspar a cabeça, cortar todo o cabelo? Isso está lá em Números, capítulo 6. Nós encontramos esse detalhe, essa orientação na lei. Números capítulo 6, versículo 1. Você pode anotar aí do lado até desse versículo 24, para fazer a conexão. Meus irmãos, raspar a cabeça, tirar todo o cabelo, era um voto de nazireu. E era uma maneira de alguém
que não era da tribo de Levi. Lembram que das 12 tribos, a tribo de Levi foi separada para estar nas demais tribos, cuidando do culto, os levitas? Pois bem, quem não era da tribo de Levi, que desejava dedicar-se ao serviço de Deus, se consagrar, devia seguir esse ritual e raspar o cabelo completamente da cabeça. Então, é um ato de consagração. Você pode ir adiante nesse estudo, lembrando de Sansão. Lembram que os pais receberam orientação que ele não deveria cortar o cabelo, né? E lá em Juízes, capítulo 13. Você vai encontrar esse detalhe também na vida de Samuel, lá em 1 Samuel, capítulo 1. E também nós vemos isso no Novo Testamento com João Batista, né? Então, pessoal, aguarde isso. Era um ato de consagração a Deus, se a pessoa não pertencia à tribo de Levi. E aí se cumpre aqui o que Paulo diz aos Coríntios, no capítulo 9, no versículo 20. Põe aí do lado também esse versículo para você fazer a relação dos textos bíblicos. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 20. Paulo diz: tornei-me judeu para com os judeus, a fim de ganhar os judeus, para ganhar os que estão debaixo da lei, que estão ainda só no Velho Testamento, sem a graça do Novo Testamento, que Paulo também pregava. Ele não desprezava o Velho Testamento, a lei, mas ele vinha pregar a graça, o Novo Testamento completando o Velho Testamento. Aqui Paulo está, então, seguindo esse rito judaico de raspar a cabeça, e ele vai dizer aos Coríntios: eu tornei-me judeu para os judeus. Eu faço de tudo que, no caso, não era um pecado, algo pecaminoso, para ganhar os judeus, para me tornar igual a eles. E Paulo era judeu, era um rabino, então não havia problema nenhum em ele fazer isso, e se identificar, então, como judeu, e facilitar, então, a aceitação da mensagem que ele estava pregando. Então, que temos um exemplo do apóstolo Paulo, da necessidade que temos, né? Nós não vamos nos moldar ao pecado. Guardem bem isso. Nós não vamos praticar pecado para ficar igual ao nosso vizinho, igual ao nosso parente, e assim nos identificarmos com ele. Não, não. Nós vamos nos aproximar aceitando ele não o pecado, mas ele como uma pessoa, ela como uma pessoa que precisa da graça de Deus. Nós vamos nos aproximar, vamos procurar entender, vamos orar com a pessoa, vamos chegar até ela, porque ela está necessitada da graça de Deus, da ajuda de Deus, seja qual for a situação que ela esteja enfrentando. Então eu quero falar aqui sobre, Paulo está nos falando aqui sobre se identificar, sentir a dor, principalmente a dor espiritual das pessoas que não têm Jesus como Salvador. Ainda nesse verso, capítulo 21, irmãos, uma coisa que salta aos olhos aqui muito, desculpe a palavra, muito louco, irmãos. Olhem o versículo 30. Atos 21, no versículo 30. Diz assim, o versículo 30, toda a cidade ficou alvoroçada, juntou-se uma multidão, agarraram Paulo, arrastando-o para fora do templo. Exatamente como os irmãos disseram: não vá a Jerusalém, que lá você vai enfrentar muita oposição. Juntou-se uma multidão, agarraram Paulo, arrastaram-no para fora do templo. Imediatamente as portas foram fechadas. Tentando eles matá-lo, chegaram notícias ao comandante das tropas romanas de que toda a cidade de Jerusalém estava em tumulto. Ele reuniu imediatamente alguns oficiais e soldados e com eles correu para o meio da multidão. Quando viram o comandante e os seus soldados,
pararam de espancar Paulo. Agora vem o mais interessante, esse verso 33, irmãos. O comandante chegou, prendeu-o e ordenou que ele fosse amarrado com 2 correntes. Voltei aqui ao texto porque tem uma segunda lição para tomar. E haviam batido no apóstolo Paulo, e ele é que vai preso, não aqueles que bateram nele, aqueles que promoveram o tumulto. Aquele militar chega ali e prende o inocente, o que não devia nada. Que coisa impressionante, né? Então, o Paulo é que vai preso. Estão batendo nele e ainda vai preso. Que coisa louca, né? Um mundo sem Deus, realmente, um homem que não sabe o que está fazendo. Tinha pelo menos que ter um mínimo de bom senso, né? E não fazer isso com o apóstolo. Mas abatem no apóstolo Paulo, e quando o militar chega, Paulo é que é preso, e não aqueles que estão batendo nele. Olhem o versículo 35, o que a multidão grita, irmãos. Verso 35 do capítulo 21 ainda. Quando chegou, 35, pegaram Paulo, estão levando ele para a prisão. Quando chegou às escadas, a violência do povo era tão grande que ele precisou ser carregado pelos soldados. A multidão que o seguia continuava gritando: acaba com ele, mata ele. E então, se cumpre aqui o que o apóstolo Paulo fala no capítulo 20, que nós já estudamos aqui. Mas vamos recordar: acaba com ele. E o que Paulo diz em Atos 20, no versículo de número 24? Né? Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus Cristo me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Não me importo, nem considero a minha vida de valor, contanto que eu faça a obra que o Senhor Deus determinou que eu fizesse. Então, só para ver aqui a coerência da palavra de Deus. Ele se entrega totalmente e paga um preço altíssimo por essa entrega para realizar a obra do Senhor. E nós falamos um pouquinho aqui sobre o preparo do apóstolo Paulo. Você vê aí no versículo 37 que ele fala com o militar lá em grego. E depois no versículo 40, confere aí, irmão, ele se dirige à multidão falando em aramaico. Impressionante, né? A capacidade de Paulo. Toda aquela formação que ele tinha, todo aquele conhecimento que ele tinha, quando ele se converte ao Senhor, Deus agora começa a usar tudo para a expansão do reino de Deus. Eu espero que Deus esteja podendo usar tudo na sua vida, seu dom, seus bens, que tudo na sua vida, ou seja, depois da sua conversão, agora como um crente em Jesus Cristo, tudo possa estar sendo usado no reino de Deus, por engrandecimento do reino de Deus, exatamente como aconteceu na experiência do apóstolo Paulo. Tá bem, meu irmão? Que esteja acontecendo o mesmo com você também. Muito bem. Agora chegamos então no capítulo 22 e nós temos aqui um testemunho e uma grande lição para os nossos dias. Atos 22. Irmãos e pais, Paulo está sendo levado preso, pede a palavra antes de levarem para a prisão. Ouçam agora a minha defesa. 22, 2. Quando ouviram que lhes falava em aramaico, ficaram em absoluto silêncio. Então Paulo disse: sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei de nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês hoje.
Persegui os seguidores deste caminho até a morte, prendendo tanto homens como mulheres e lançando-os na prisão. Como podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o sinédrio. Deles cheguei a obter cartas para seus irmãos em Damasco, e fui até lá, a fim de trazer essas pessoas a Jerusalém como prisioneiras para serem punidas. Por volta da meia-noite eu me aproximava de Damasco, quando de repente uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Então perguntei: Quem és tu, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Assim perguntei: Que devo fazer, Senhor? Disse o Senhor: Levante-se, entre em Damasco, onde lhe será dito o que você deve fazer. Os que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco, porque o resplendor da luz me deixara cego. Um homem chamado Ananias, piedoso segundo a lei e muito respeitado por todos os judeus que ali viviam, veio ver-me e, pondo-me junto a mim, disse: Irmão Saulo, recupere a visão. Naquele mesmo instante pude vê-lo. Então ele disse: O Deus de nossos antepassados o escolheu para conhecer a vontade, sua vontade, ver o justo e ouvir as palavras da sua boca. Você será testemunha dele a todos os homens daquilo que viu e ouviu. E agora, o que está esperando? Levante-se, seja batizado e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Quando voltei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase e vi o Senhor que me dizia: Depressa, saia de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão seu testemunho a meu respeito. Eu respondi: Senhor, esses homens sabem que eu ia de uma sinagoga a outra, a fim de prender e açoitar os que creem em ti. E quando foi derramado o sangue da tua testemunha, Estevão, eu estava lá, dando minha aprovação e cuidando das roupas dos que o matavam. Então o Senhor me disse: Vá, eu enviarei para longe, eu enviarei aos gentios. Por que eu li todo esse texto aqui, esse trecho do capítulo 22 de Atos? Se você pegar agora, ainda hoje, se puder, essa semana, Atos aqui, 22, esse testemunho do apóstolo Paulo, e Atos capítulo 9, o que aconteceu com ele, você vai ver que ele está dizendo exatamente como foi a sua conversão. Ele está dando um testemunho de quem ele era, do encontro que ele teve com Jesus e da transformação que aconteceu e o novo homem que ele era. É nesse ponto que eu queria parar hoje e refletir mais a fundo com os irmãos. Meu irmão, nada é mais poderoso do que o seu testemunho. Às vezes você quer fazer um curso de teologia, você quer entender melhor o Velho Testamento, você quer aprender hebraico, você quer explicar textos do Apocalipse, as visões de Daniel, não tem problema nenhum, vai estudar, vai aprender, vai ensinar para os outros, isso dá crescimento espiritual, é muito bom. Mas para você ganhar uma pessoa para Jesus, não existe nada mais poderoso, mais real, do que você dar testemunho com a sua vida. Podem ver aqui exatamente. Eu estava indo na estrada de Damasco, eu caí, eu vi uma luz, fui levado pela mão e recuperei a visão, contando exatamente o que aconteceu com ele. Isso, meu irmão, é testemunhar de Jesus. Contar. A pergunta: pastor, o que é testemunhar de Jesus? É contar quem você era, o encontro que você teve com Jesus e quem você é depois desse encontro com Jesus. Quem é você agora?
Quando você fizer isso, você vai estar fazendo exatamente como o apóstolo Paulo fez. Ali diante daquela multidão, diante daquelas autoridades religiosas, ele dá uma palavra que ninguém pode questionar. Aconteceu com ele. E assim vai ser quando você estiver diante de um amigo, de qualquer pessoa. Paulo estava cheio do Espírito Santo de Deus, estava dominado pelo Espírito Santo de Deus, mesmo no meio daquele sofrimento todo ali, né? Estão batendo nele, amarraram ele, aquela situação toda, mas ele dá o seu testemunho. Às vezes a gente em condições muito melhores, nessa liberdade que temos de falar de Jesus, de distribuir um folheto, de convidar uma pessoa para estar na igreja, de irmos à casa de uma pessoa falarmos de Jesus para ela, toda essa liberdade que temos, só isso que Deus espera de nós, que a gente faça, como Paulo, agora eu estou lembrando, né? Paulo falando, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Deu o seu testemunho, contou o que aconteceu com ele. Então, você sabe, ninguém pode tirar isso de você. E já que aconteceu com você, isso te dá autoridade para anunciar, para falar às pessoas. E não tem como as pessoas questionarem isso, não é? Aconteceu, e eu posso contar a mudança que Deus fez na minha vida. É isso. Pedir que Deus dê as palavras certas, um testemunho direto, um testemunho breve, não precisa se alongar, cansar a pessoa ali no ônibus, no metrô, no vizinho, né? Você pode até colocar isso diante de Deus, pedir as palavras, formatar um testemunho na sua mente, pedir a unção do Espírito Santo no seu coração, na sua mente, para fazer exatamente como Paulo fez. O grande apóstolo Paulo, cheio de conhecimento, dá apenas o seu testemunho, poderoso em Cristo Jesus, para aquela multidão que está ali. E Deus usa poderosamente o apóstolo. Usou, não é? Nós vimos isso até aqui, e vai usar a sua vida também. Eu não quero me delongar mais, ir para o capítulo 22, ou 23, desculpe, 24, podíamos pegar e pensar mais alguns versículos para meditar, mas eu queria afirmar bem isso com o irmão essa noite, irmão. Guarda esse texto no seu coração. Atos 22, exatamente como Atos capítulo 9, o testemunho poderoso de Paulo. O seu testemunho também é poderoso, porque o mesmo Deus de Paulo é o seu Deus, é o meu Deus, e Ele quer nos usar em toda e qualquer circunstância. E nós estamos em circunstâncias muito melhores que o apóstolo Paulo, de liberdade para falar, e de chegar nas pessoas. Ele estava ali sofrendo na mão daquela multidão, mas dá o testemunho dele. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê graça, que a gente possa seguir o conselho do apóstolo, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que para isso, irmãos, Deus nos abençoe. Tá bem? Vamos orar. Onde você está, abaixa a sua cabeça. Coloca essa questão diante de Deus. Eu não sei se você tem o hábito de falar de Jesus para as pessoas. Se você já faz isso, você fica em silêncio, ninguém sabe lá no seu trabalho, na sua vizinhança, que você é um crente em Jesus. E Deus está contando com o seu testemunho. Seu testemunho está aí,
gravado no seu coração para ser dito às pessoas que estão perdidas, sem Deus e sem esperança no mundo, como Paulo vai escrever lá aos Efésios. Sem Deus e sem esperança. E nós então temos a mensagem, através da nossa vida, do nosso testemunho. Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós, que a gente possa soltar a nossa língua. Como falamos de tantos assuntos, às vezes até falamos demais, falamos até o que não devíamos falar, com o parente, com o vizinho, com o amigo, e não falamos o que Jesus fez na nossa vida, e a alegria que é de estarmos indo para o céu, por causa da cruz de Cristo, do amor de Cristo, do amor de Cristo. Nossa missão, irmãos, é levar a mensagem até o ouvido do nosso amigo, do nosso parente, tá? Do ouvido, da mente dele, até o coração, o Espírito Santo é que leva. E aí faz a obra. E aí a pessoa se converte, como aconteceu conosco um dia. Tá bem? Leve até o ouvido da pessoa. E o Espírito Santo se encarrega do resto. Mente e coração, faz a obra lá dentro. É obra dele, de convencimento do pecado. Nosso Deus é o mesmo Deus do apóstolo Paulo, o mesmo Deus que quer nos usar. Ele precisa, Ele conta conosco para o crescimento do seu reino. Conta com o nosso testemunho. Ó Deus e Pai, nós te rogamos aqui em um só coração essa noite, depois de vermos o quanto o apóstolo Paulo te amava, o quanto o apóstolo Paulo testemunhava, o quanto ele vibrava, Senhor Deus, com o Evangelho. Ó Senhor Deus, dá-nos pelo menos um pouco desse entusiasmo. Dá-nos, ó Deus, essa unção do Espírito na nossa língua, no nosso pensamento. Senhor, ajuda-nos a testemunhar, Senhor, mais, com a nossa vida, com os nossos atos, com as nossas palavras, ó Deus. Testemunharmos, porque Tu és o mesmo Deus que salvou Paulo e nos salvou um dia também. Essa é a nossa oração nessa noite. Usa mais a nossa igreja, Senhor, para testemunharmos de Ti, onde estivermos, com quem estivermos. Nos ajude nisso, Pai. Rogamos também nesse instante pela irmã Maristela, pela irmã Mariana, por toda a família ali, Senhor Deus, que está sofrendo com a enfermidade de Dona Marli. Meu Deus, tenha misericórdia dessa família por inteira, Senhor Deus. Consola corações, nessa hora difícil, o Senhor orienta, que eles possam experimentar a Tua graça, o Teu consolo, nesse momento de lidar com a enfermidade em casa, Senhor, com uma pessoa tão querida, Senhor. Ajuda eles ali, abençoa cada um, Senhor. Lembramos deles, ó Deus, toda a família, nesse momento, na certeza de que Tu vais abençoar, vai cuidar ali de cada um. Guarda-nos o restante dessa semana, nos traz com alegria, Senhor Deus, a Tua casa. Nós Te rogamos no domingo, para, Senhor Deus, Te louvarmos, Te engrandecermos, porque só Tu és digno de receber todo o nosso louvor. Falamos contigo, ó Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém.